Acho que a gente pode começar essa conversa com uma provocação, até porque na época que a gente conversou a primeira vez, a gente estava iniciando aquele processo de pandemia, de trabalho remoto, e o tema justamente era digitalização dos processos. Vitor, passados 4 anos, por que ainda somos tão ineficientes, Vitor? Cara, essa provocação ela tá muito ligada no meu ponto de vista aqui, conversando com vários diretores de tecnologia em um fórum recente, esse foi um tema, inclusive, né? E a gente viu ali que era unânime o seguinte pensamento: quando a pandemia chegou, a gente tinha um cenário de mercado de necessidade de se virar. Então se vira, né? Todo mundo viveu ou experienciou ou foi espectador daquele movimento que a gente passou. E quando você tem a necessidade de se adaptar muito rápido no movimento de tsunami, quase como que foi aquilo, a gente teve das organizações muita injeção de grana, naturalmente. Põe dinheiro, contrata pessoas, movimenta toda a sua estrutura e processos para garantir que o jogo vai continuar funcionando ou que ele vai funcionar nas condições que o mundo naquela ocasião permitiu. Então, quando você tem essa condição de muita novidade, muita incerteza, você naturalmente tem uma aposta no jogo de colocar dinheiro na mesa. E quando houve essa contratação massiva de pessoas e houve um boom de processos ou de uma tentativa de cultura ágil, né, adaptação constante, entregas a partir de descobertas, entrega valor, não deu muito certo, se adapta, deu certo, beleza, itera, continua e assim segue. Todo esse modelo foi uma grande foi oportuno para que tudo isso funcionasse naquela ocasião. Então, formar squads foi uma coisa que aconteceu claramente. Quando você vem para esse cenário, 3 anos, 4 anos depois, praticamente, a gente viu que a maioria dos investimentos nesse sentido, na verdade, não vou dizer a maioria, porque seria leviano da minha parte, eu não tenho o dado preciso, mas a gente viu dois grandes movimentos. Aqueles que funcionaram naturalmente, como você vê na medicina, a telemedicina amplamente implementada e outros temas ali conectados a isso, né, atendimentos e serviços hiperconectados, e outros que foi uma injeção de grana e pessoas atuando em processos com muita atrapalhada. E esse excesso de atrapalhada de dinheiro na mesa começou anos depois do mundo, encontrando um jeito de trabalhar pós esse cenário pandêmico, a gente olha para trás e fala, caramba, tinha um monte de gente, tinha um monte de processos ineficientes, tinha um monte de gente fazendo aquilo que tinha sobreposição porque outras pessoas também estão fazendo. Então esse Sim. cenário de excessos, ele passou a ser questionado. Então, com isso, a gente começa a olhar um movimento de eficiência de custo. Os executivos nas companhias começaram, e acionistas começaram a pensar, cara, a gente está botando dinheiro aqui para quê? Cadê o resultado? Tem muito mais investimento do que retorno, ou o retorno está sendo baixo versus aquilo que, né, o investimento que foi colocado aqui. Não está compensando essa conta, não está balanceado esse resultado. Então, começando a se questionar sobre o custo que a gente está tendo em operações, começa a se falar, dá para fazer mais com menos? E no fim das contas, todos os movimentos que a gente viu aí, alguns deles de layoffs, alguns deles de adequação de processos, todos eles estão muito ligados a um grande questionamento sobre: será que a gente atuou da maneira correta em tempos pandêmicos? Muitos sim, muitos não. Então, o cenário de eficiência hoje, ele passa por isso e passa também por aspectos que a gente sempre vai viver de mudança de conduta, de mudança de operação, de mudança, inclusive, de governos. Isso sempre leva a um questionamento, né? Sempre que há um novo governo, independente de qual seja, sem apologias, há um grande questionamento sobre como será o ano, como que as coisas vão funcionar. Então, existe um movimento natural de retração para segurar, ver como que o mercado se desenvolve, e naquela tentativa de segurar gasta menos. Então, pega esse cenário e junta com o cenário da pandemia, a gente viveu aqui um momento, tem vivido, né, um momento de extrema busca por eficiência. Então, para mim, é uma questão, para mim e muitos executivos de tecnologia, a gente vê que houve excessos em tempos pandêmicos. E esse é o maior ofensor, aí eu diria, para o contexto que levou as organizações ou leva a gente a fazer grandes reflexões sobre estamos sendo eficientes ou não. O histórico recente não é bom, né? No fim das contas é isso. Eu lembro, ô Vitor, que naquela época um dos pontos que a gente trouxe era inclusive o seguinte, né, não
Não basta simplesmente adotar a tecnologia e digitalizar os processos, você pode estar digitalizando a ineficiência também. Então não necessariamente a coisa melhora. Você acha que tem um pouco desse ingrediente, além, é claro, das coisas que você trouxe do o cenário econômico, as previsões eram de retração ao longo desses anos últimos e possivelmente dos 2 próximos ainda, quer dizer, todos esses questionamentos, mas também muito da digitalização que foi uma, como você disse, foi um cenário do salve-se quem puder, e essa digitalização foi do jeito que foi, né, mas não resolveu muitos dos problemas, não. A gente começou a ver uma explosão de processos que não eram tão bem definidos. Talvez eles não eram tão ruins se a gente for pensar no propósito para o processo existir, mas ele não estava tão bem definido, e aí tentou-se digitalizar processos que, por não ter tanta definição, a gente acaba ali encontrando nessa digitalização mais complexidade, requisitos que não haviam sido mapeados, o processo, quando você vai, ele não está tão claro e definido. Ele vai operando, muitas vezes, num cenário analógico, porque tem uma máxima aqui, né? A gente, às vezes, tem pessoas tão brilhantes executando um processo, que esse processo sendo executado por aquela pessoa ou aquele time acaba sendo mascarado por tal ineficiência que ele mesmo possui dentro de si. Vou melhorar minha fala. Uma pessoa brilhante mascara a ineficiência de um processo, muitas vezes. Então, quando você leva isso para o digital e você vê que a coisa não está tão clara ou definida, a nível de tecnologia, na hora que você vai encarar o desafio, tu fala, pô, isso aqui não está pensado, isso aqui não está previsto, isso se conecta com o quê? Tem API, tem integração, tem não sei o quê. Aí o troço fica tão maior do que aquilo que se imaginou e começa a se questionar, ineficiente. Talvez ele não seja ineficiente por estar sendo digitalizado, mas porque o processo, não pelo trabalho de tecnologia, mas porque o Sim, processo sim. não foi bem amarrado. Então, processo mal definido, falta de comunicação, putz, falta de motivação de equipe, cultura frágil, sobrecarga de trabalho, isso aconteceu pra caramba recentemente, então as pessoas vão fadigando. Tudo isso vai levar a um grau de ineficiência em algum momento, a conta chega, né?